A cidade de Vila Vermelha não constava em nenhum atlas oficial, nem mesmo nos mapas digitais mais detalhados. Estava escondida entre montanhas densas e florestas que pareciam se mover sozinhas, como se respirassem com um pulso próprio. O clima era úmido o ano inteiro, e ao cair da tarde, uma névoa espessa cobria as ruas de paralelepípedos escuros, fazendo as casas antigas parecerem sombras congeladas no tempo. Algumas delas tinham janelas quebradas, outras eram completamente abandonadas, mas todas pareciam observar quem passava. Os moradores falavam pouco, evitavam olhar nos olhos dos estranhos e nunca saíam depois das 23 horas. A praça central, dominada por uma fonte seca há décadas, abrigava uma estátua de pedra, um anjo sem olhos, corroído pelo musgo e pela chuva ácida. Diziam que ele fora esculpido assim de propósito, porque, se pudesse ver, gritaria até enlouquecer. Foi nesse lugar que Lucas Moretti chegou numa tarde chuvosa de outono, trazendo consigo apenas uma mala surrada, um laptop danificado e um trauma que não conseguia nomear. Tinha 32 anos, era jornalista investigativo, e havia sido forçado a deixar São Paulo após expor um escândalo político que envolvia autoridades de alto escalão e uma rede internacional de tráfico humano. A matéria foi publicada em primeira página, gerou prisões e protestos, mas também lhe custou tudo. Um ataque noturno em seu apartamento quase o matou, levou 6 costelas quebradas, um pneumotórax e cicatrizes profundas nas costas. Quando acordou no hospital, estava sozinho. Os amigos sumiram. Os colegas o evitaram. Foi dado como louco, mentiroso, perigoso. Aceitou então um emprego temporário no Jornal da Colina, um periódico local que mal circulava entre os moradores e que, segundo boatos, existia apenas para justificar a presença de um funcionário público na folha de pagamento do município. Não importava. Era uma saída. Uma chance de desaparecer. Lucas alugou um apartamento no segundo andar de uma casa antiga, logo atrás da praça. O imóvel cheirava a mofo, madeira podre e algo mais sutil, um aroma adocicado, quase imperceptível, como se alguém tivesse derramado perfume anos antes e ele ainda estivesse impregnado nas paredes. Na primeira noite, dormiu mal. Acordou suando frio, às 0h03. O ar estava pesado. Um perfume intenso invadia o quarto, âmbar, jasmim negro, algo metálico, como sangue fresco misturado à essência de rosas murchas. Ele levantou-se devagar, coração acelerado, e caminhou até a porta. Abriu-a lentamente. Nada. O corredor estava vazio. A casa inteira em silêncio. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. O cheiro permanecia, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Sempre às 0h03. Sem falhar. E cada vez mais forte. Lucas começou a notar outros detalhes. Os grilos calavam-se à meia-noite. Os cachorros paravam de latir. O vento cessava. Até o tic-tac do relógio na sala parecia congelar por alguns segundos. Era como se a própria cidade prendesse o fôlego. Decidiu perguntar aos moradores. Foi ao mercado, conversou com o padeiro, com a dona da mercearia, com o carteiro. Todos desviavam o olhar. Alguns faziam o sinal da cruz. Quando mencionou o anjo cego da praça, o padeiro murmurou entre dentes. Ele já te viu. Lucas não entendeu. Insistiu. O homem apenas balançou a cabeça e disse: se ele te olhar nos olhos, você não vai querer sair daqui. Foi então que conheceu Daniel Vale, médico recém-chegado ao posto de saúde local. Tinha cerca de 35 anos, cabelos negros ondulados, olhos cinzentos que refletiam luz própria, como se brilhassem mesmo na penumbra. Usava roupas elegantes, sempre impecáveis, e tinha um sorriso capaz de desarmar qualquer desconfiança. Falava baixo, com voz grave e suave, e movia-se com uma graça quase felina. Tudo nele transmitia controle, serenidade, poder. Exceto um detalhe: trabalhava apenas à noite. E nunca, jamais, saía do consultório depois das 23h50. Lucas o encontrou por acaso. Sentia dores persistentes nas costas, sequelas do acidente. Foi ao posto de saúde, esperou quase 2 horas, e quando finalmente foi chamado, viu Daniel saindo do consultório, fechando a porta com cuidado. Vestia um sobretudo preto longo, como se fosse sair para um evento importante. Posso ajudar? Perguntou Daniel, virando-se com um leve sorriso. Lucas explicou seu problema. Daniel o examinou com dedos frios e precisos. Disse que era necessário repouso, fisioterapia e talvez algo mais. Você precisa relaxar.
Sua mente está tão tensa quanto seus músculos. No fim da consulta, convidou Lucas para tomar um vinho no terraço da clínica, um lugar isolado, coberto por era e iluminado por lanternas de óleo. Lá, sob a lua cheia, conversaram por horas. Sobre literatura, sobre Nietzsche, sobre o medo da morte, sobre o desejo de significado. Havia uma conexão estranha entre eles, como se já se conhecessem de outra vida. A tensão sexual era palpável, crescente. Lucas sentia um calor subir pela nuca, um formigamento nas mãos. Daniel o encarava com intensidade, como se lesse seus pensamentos. Você tem um cheiro bom, disse Daniel, aproximando-se levemente. Limpo, puro, como chuva caindo no asfalto quente. Lucas arrepiou-se. E você? Você cheira a algo que eu nunca senti antes. É forte. Hipnótico. Daniel sorriu. Talvez seja só meu perfume. Chama-se meia-noite. É feito sob encomenda. Só eu uso. Eles se beijaram. Foi um beijo profundo, molhado, quente. Parecia sugar o ar dos pulmões de Lucas. Durou minutos, talvez mais. Quando se separaram, o relógio do celular marcava exatamente 0h03. Lucas não percebeu na hora. Estava embriagado, não pelo vinho, mas pela presença de Daniel, por aquele magnetismo que ia além do físico. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Às vezes, Daniel aparecia à noite, sem avisar, batendo levemente na janela. Conversavam, bebiam, tocavam música clássica. Nunca houve pressa. Nunca houve violência. Mas sempre, o perfume voltava. E com ele, aquela sensação de estar sendo consumido por dentro. Lucas começou a investigar. No arquivo empoeirado do jornal, descobriu matérias antigas sobre desaparecimentos. Nos últimos 10 anos, 7 pessoas tinham sumido em Vila Vermelha. Todas solteiras. Todas entre 25 e 35 anos. Todas vistas pela última vez saindo do posto de saúde. Todas desaparecidas à meia-noite. Nenhuma delas foi encontrada. Nenhum corpo. Nenhum rastro. Uma foto chamou sua atenção. Um jovem chamado Rafael, fotógrafo, desaparecido 2 anos antes. Na imagem, estava sorrindo ao lado de Daniel, durante uma festa comunitária. O braço dele repousava levemente sobre o ombro do médico. Havia intimidade na pose. Demasiada. Lucas sentiu um nó no estômago. Começou a seguir Daniel. Na terceira noite, viu-o sair do posto de saúde, vestido com o sobretudo preto, e caminhar pelas ruas desertas. Seguiu-o à distância, com o coração batendo forte. Daniel entrou na floresta, seguindo um trilho quase invisível, coberto por folhas secas. Após 20 minutos de caminhada, chegaram a uma clareira. No centro, uma capela abandonada do século XIX, meio enterrada pela vegetação. A porta de madeira rangia ao abrir. Dentro, o chão era coberto por pétalas secas de rosas negras. Nas paredes, retratos de homens e mulheres jovens, todos com expressões de êxtase, olhos fechados, mãos entrelaçadas como em oração. Ao fundo, uma mesa de madeira escura, com frascos de vidro contendo líquidos escuros, alguns pulsando levemente. E então, ouviu vozes. Daniel estava lá, com uma mulher. Ela estava nua, de joelhos, ofegante. Ele a segurava pelos cabelos, sussurrando palavras em latim. O corpo dela tremia, não de medo, mas de prazer intenso. Os dois se beijavam com uma paixão selvagem, quase violenta. Mas quando ela tentou tocá-lo, Daniel riu baixinho. Não ainda, amor. Primeiro, preciso sentir você, por dentro. Com um movimento rápido, ele puxou uma lâmina fina de obsidiana do bolso. A mulher nem gritou. Seus olhos se reviraram, cheios de êxtase, enquanto o sangue escorria lentamente pelo pescoço. Daniel colheu o sangue em um frasco de vidro escuro, como se fosse vinho raro. Depois, beijou a testa dela, com ternura doentia. Você foi perfeita. Agora vai dormir com os outros. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Quase vomitou. Recuou, tropeçou num galho. O barulho ecoou na floresta. Daniel virou-se devagar. Seus olhos brilhavam na penumbra. Não eram humanos. Tinham um reflexo animal, ancestral. Mas ele sorriu. Tá, Lucas. Eu sabia que você viria. Lucas correu. A floresta parecia mudar ao seu redor. As árvores se fechavam. Os caminhos desapareciam. Correu até cair, exausto, diante da fonte da praça. O anjo cego parecia estar olhando para ele. De repente, Daniel estava lá. Calmo. Elegante.
como se tivesse acabado de sair de um jantar. Você não devia ter ido até lá, disse, com voz suave. Mas eu entendo. A curiosidade é tão humana, tão deliciosa. O que você é? Perguntou Lucas, tremendo. Alguém que vive do desejo, do prazer, da entrega total. Há séculos, um monge herege descobriu que o orgasmo humano, no momento exato do clímax, libera uma energia divina, pura, e que, se misturada com sangue derramado em êxtase, pode prolongar a vida. Ele criou um ritual, um pacto, e eu sou o guardião disso. Você mata as pessoas? Não. Eu as amo. Completamente. Até o fim. Elas morrem felizes, Lucas. Mais felizes do que jamais foram. Ele passou a mão no rosto de Lucas. E você? Você me atrai como ninguém me atraiu em décadas. Lucas tentou se afastar, mas seus músculos não respondiam. Estava paralisado. Por quê? Porque você é especial. Tem medo, sim. Mas também desejo. Um desejo profundo, reprimido. Você quer saber o que é ser amado assim, completamente. Mesmo que custe a vida. Daniel se inclinou, sussurrando no ouvido dele. Vamos fazer amor, Lucas. Depois, se você ainda quiser viver, posso deixar você ir. Os olhos de Lucas se fecharam. O perfume o envolveu. Ele sentiu os lábios de Daniel nos seus, a língua quente, os dedos deslizando por seu peito. Era um beijo que prometia tudo, paixão, eternidade, transcendência. Ele gemeu. Suas mãos foram para as costas de Daniel. Estava perdendo o controle. Mas então, lembrou-se das fotos na capela. Dos olhos fechados em falsa paz. Da lâmina negra. Num esforço sobre-humano, empurrou Daniel para trás. Não. Eu não quero morrer. Daniel suspirou, triste. Que pena. Você poderia ter vivido para sempre, no meu abraço. Ele avançou. Lucas correu para o carro, ligou o motor, pisou fundo. Tentou fugir. Mas, ao passar pela ponte que ligava a Vila Vermelha ao mundo exterior, viu no retrovisor. Daniel estava parado no meio da estrada, sorrindo. A ponte desabou atrás dele, como se o próprio rio a tivesse engolido. Lucas dirigiu sem olhar para trás. Horas depois, estava numa rodovia movimentada, sob o sol da manhã. Respirou aliviado. Escapou. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal da cidade. Procurou Vila Vermelha no mapa. Não encontrado. Ficou gelado. No banco de trás, algo chamou sua atenção. Um frasco. Pequeno. De vidro escuro. Com um rótulo manuscrito, meia-noite. Dentro, um líquido vermelho escuro, pulsando levemente. E então, sentiu. O cheiro. Fraco, mas presente. Âmbar. Jasmim. Sangue. Olhou no espelho. Seus olhos estavam diferentes. Cinzentos. Brilhantes. Uma voz sussurrou dentro dele. Sua voz, mas não era dele. Você não fugiu, Lucas. Você foi escolhido. Meses depois, outra cidade. Outro jornalista. Jovem, ambicioso. Chegou a um vilarejo remoto chamado Sombra Alta. Estava investigando desaparecimentos noturnos. Alugou um quarto simples. À meia-noite, um perfume invadiu o ar. Adocicado. Carnal. Convidativo. Na rua, um homem alto, de sobretudo preto, esperava sob a luz de um poste. Olhos cinzentos. Sorriso perfeito. Se chamava Lucas. Ele estendeu a mão para o jornalista. Posso te mostrar algo belo. Algo que poucos conhecem. O jornalista hesitou. Mas o desejo era forte. Muito forte. E, quando aceitou a mão, o relógio marcava exatamente 0h03. A câmera se afastou, mostrando a cidade mergulhada na névoa. No centro da praça, uma nova estátua, um anjo com dois rostos. Um cego. O outro, com olhos que brilhavam. O desejo pode salvar. O desejo pode destruir. Mas o verdadeiro perigo é quando ele te ama de volta. Som de um relógio marcando meia-noite. Um suspiro feminino. Um riso masculino. O som de um beijo. E depois, silêncio.